Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos na casa do Senhor, na escola bíblica dominical. Gostaria de convidar os irmãos para fazermos uma oração nessa manhã, em agradecimento a Deus por mais uma vez nós podemos estar aqui. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos pela saúde, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelos teus livramentos, pela vida de cada irmão, a cada irmã que está aqui nessa manhã. Que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem do céu, através, Senhor, do irmão, Senhor Jesus, que Ele vai estar ministrando essa palavra, esse ensinamento nessa manhã, Pai. Nos ensina e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gostaria de louvar com os irmãos o hino de número 107, meus irmãos, da nossa ata cristã, nessa manhã. Aleluias. Deus de maravilha. Hino de número 107, os irmãos que souberem podem nos ajudar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Devemos estar firmes, não importa a tempestade que se levante contra nós. Verdade. Nós sabemos que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Gostaria de convidar os irmãos para estar lendo o textual e a verdade prática nessa manhã, lição 4. A construção do templo enfrentou oposição. Lição de número 4, textual, que está em Neemias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém. E a verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Olha, irmão, então a chave é confiar verdadeiramente no Senhor, né? Gostaria de chamar aqui nosso irmão presbítero Joel, que vai estar ministrando
essa palavra nessa manhã. Vamos estar fazendo uma oração a Ele, né? Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, entramos na Sua presença, ó Pai, louvamos o Teu nome. O Senhor fale conosco, ó Pai, da forma que o Senhor deseja, que o nosso coração esteja aberto, que a preocupação da nossa mente, o cansaço, muitas vezes caia por terra, e o Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor Jesus, no nosso caráter, no nosso coração. Fala conosco de uma forma especial nessa manhã, Pai. Com aqueles que estão na sua casa, com aqueles que estão nas suas casas, ó Pai. Sejam edificados, ó Pai, e possam passar a confiar em Ti, ó Pai. Nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Nosso irmão Joel. Graças a Deus. Com muita alegria, paz do coração, cumprimento todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aí nessa lição número 4, a construção do templo enfrentou a oposição. Meu irmão acabou de dizer, na verdade aplicar aqui, se confessarmos verdadeiramente Deus, venceremos toda a resistência do maligno. Tanta circunstância, tanta aflição, tanta perseguição que nós passamos, mas se nós confessarmos claramente esse Deus Todo-Poderoso sobre nossas vidas, Deus ele faz o impossível em nossas vidas e nos concede vitória. Isso que nós vamos estar aprendendo um pouco hoje nessa lição 4. A construção do templo enfrentou a oposição. Você vai enfrentar a oposição, você vai enfrentar circunstâncias, dificuldade, mas cremos que esse Deus vai mudar a história e nos dar a vitória mais uma vez. Gostaria que todos abrissem aí a vossa Bíblia, continuassem lendo aí junto com a gente, que se encontra na revista. Quem tem a revista, lição número 4, construção do templo. Quem está com sua Bíblia aí aberta, se encontra em Êxodo, capítulo 4, do verso 7, 9, 11, 12, 13, 15. Vamos estar lendo alguns versos aleatoriamente. Diz assim: e nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitreadade, Tabel e outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia, a carta escrita em caracteres aramaicos e na língua siriana. Então escreveu Reum, Chacelé, Esissai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas e Afasaquitas, Taperlitas, Afacitas, Arquevitas, Babilônicos, Susaquitas, Beavitas e Leamitas. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes mandaram. Teus servos, homens da quem o rio em tal tempo. Saiba o rei, verso 12, saiba o rei que os judeus que subiram a ti vieram a nós de Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Verso 13, agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se retificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificará a fazenda do rei. Verso 15, para que se busque no livro da crônica de teus pais, e então achará no livro da crônica e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis e províncias, que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Verso 16, nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade retificar e seus muros se restaurarem, desta maneira não terá suporção alguma dessa banda do rio. Verso 21, agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Verso 22, guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Verso 23, então, depois de copiar da carta do rei Artaxerxes, ele se deu para Reum, Sinsai e o escrivão e seus companheiros. Apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a força de braço com violência. Verso 24, então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até no segundo reinado de Dário, rei da Pérsia. Bom, irmãos, um dos objetivos dessa lição aqui é mostrar que como se deu o lançamento do alicerce do templo, também saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo e a falta de resistência dos judeus.
discorrer também em reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Bom, quem acompanhou os ensinamentos anteriores da escola bíblica sabe muito bem que o povo de Israel estava vindo da Babilônia, depois de tantos anos sofrendo aí pelas perseguições, por ter errado, por ter falhado contra Deus, e os babilônios levou o povo de Israel como escravo. Agora, depois de muitos anos, depois de 70 anos, eles voltam agora a Jerusalém de novo. E eles começam a observar Jerusalém, vê uma cidade completamente destruída, arrasada. E eles choram, lamentam, se humilham diante de Deus, e de repente Deus concede a graça de estar construindo de novo o muro, refazendo de novo o altar, e agora também retificando o templo também. Só que os samaritanos, quem seriam esses samaritanos? Gostaria de ratificar um pouco para vocês. Quem seriam esses samaritanos? Samaritanos seriam aquelas pessoas que eram de outras nações. Alguns históricos, arqueólogos, teólogos também dizem que os samaritanos seriam o próprio povo de Israel, que foram dispersados, que foram escravos pelo exército da Síria, que foi levado para outra nação. E a Síria tinha o costume de fazer o quê? Não somente a Síria, mas como todos os outros reinados. Eles pegavam um povo de uma nação, levavam para outra. Assim, esse povo não dava conta de edificar, porque sempre estava com o seu pensamento na sua raiz lá atrás, na sua cidade, na sua genealogia. Estavam sempre com esse pensamento lá atrás. Então, eles não davam conta de edificar aquela cidade, não davam conta de formar uma nova raiz. E foi assim que fizeram. Quando chegou a Babilônia, Nabucodonosor pegou o povo de Israel e levou para a Babilônia. E de repente pegaram outros povos e puseram lá em Samaria. Samaria seria a capital do norte de Israel. Os samaritanos seriam aquelas pessoas, provavelmente seriam israelitas, que conheciam Deus, que temia Deus, mas adoravam outros deuses. Então eles se entregavam a outros deuses também. Quando esse povo de Israel voltou de Jerusalém, da Babilônia, que chegou lá em Jerusalém, aí estavam os samaritanos ao redor. E naquele momento eles sentiam ciumado, porque ali realmente eles iriam fazer o povo de Israel, o povo de Jerusalém, agora realmente se iria se entregar de novo a Deus, fazer o sacrifício ao único Deus Todo-Poderoso. Então eles pensaram que poderia perder ali o seu clamor, que poderia perder ali aquela terra, ou que poderia ser escravo até mesmo do próprio judeus. Mas voltando aqui, gostaria de ratificar sobre alguns pontos muito importantes para nossas vidas, ou nessa lição. Eu gostaria de falar sobre o rei Artaxerxes, que fala aqui no verso 7. Esse Artaxerxes poderia ser simplesmente um nome destacado, ou como que se diria, pastor Artaxerxes? Um título, né? Poderia ser um título. Isso mesmo. E interessante que a história não fala quanto tempo que ele ficou no reinado da Pérsia, né, lá na Babilônia, mas acredita-se que ele demorou poucos meses. Foram poucos meses, provavelmente uns 12 meses. A Bíblia não cita, nem alguns livros arqueólogos não citam, mas deixa bem claro que não foi muito tempo. Agora, voltando aqui para a lição, para quem tem a lição, gostaria de ratificar aqui a introdução da lição, que diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa do tabernáculo celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que havia restaurado o cativeiro seguia, e o que estava prescrito na lei de Moisés somente esperava o momento de iniciar a retificação do templo. Irmãos, que coisa magnífica, né, irmãos? Depois de muitos anos, pastor, de labuta, de sofrimento, distante da sua herança, distante da sua raiz, distante da sua promessa, agora eles têm a oportunidade de voltar de novo, retificar o altar, adorar esse Deus poderoso. Que coisa magnífica! Às vezes nós temos oportunidade, nós temos hoje a oportunidade de render diante de Deus todos os dias. Aquelas pessoas não compreendiam que o Espírito de Deus estava em todos os lugares, estava no seu próprio coração. E nós temos a oportunidade hoje, você na sua casa, ou diante do seu celular, diante da televisão, você tem a oportunidade de se entregar de corpo e alma a esse Deus Todo-Poderoso. Perde
perdão nas suas falhas, nas suas fraquezas, nos seus erros. Esse Deus, Ele pega o seu pecado e lança fora, apaga a sua iniquidade, te dá vestes limpas, puras, lava o seu corpo e te dá um novo anel. Isso que Deus quer fazer sobre nossas vidas. Agora Ele estava com a oportunidade de novo de adorar esse Deus Todo-Poderoso. No tópico 1 diz assim: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado ao cativeiro lançaram o alicerce do templo. E todos apresentavam muita animação para o trabalho. Eu vejo hoje, pastor, que muitas pessoas, até mesmo antes dessa pandemia, muitas pessoas não estavam se rendendo claramente diante desse Deus Todo-Poderoso. Não estava fazendo com eloquência o que deveria fazer. Aquele instrumentista que pegava o seu instrumento, que compra suas cordas, que afina o seu violão, guitarra, baixo, que afina o seu instrumento, não estava fazendo com verdadeira, como é que se diz, alegria. Não estava tendo alegria. E hoje nós podemos observar que muitas pessoas nem têm alegria com os momentos, por poucos momentos que se abre a igreja, de estar na igreja. Nós temos que ter essa vontade, essa convicção de estar aqui. Você pode adorar a Deus na sua casa? Você pode adorar a Deus na sua casa. Você pode glorificar a Deus na sua casa também. Mas que coisa magnífica quando você junta, que você está na igreja, que você escuta hinos, que você vê um irmão que tem um dom diferente, tem um dom de louvor. Às vezes você não tem essa convicção de louvar. Às vezes você vê um irmão que toca um instrumento, você fala assim: nossa, que bom, que graças a Deus, e assim nós vamos estar em comunhão no céu. E às vezes as pessoas esfriam e esquecem do verdadeiro trabalhar de Deus, das promessas de Deus nas nossas vidas. O autor diz assim: o lançamento do alicerce foi celebrado com solenidade. Os sacerdotes já paramentados com a trombeta, e os levitas e os filhos de Asaf com saltérios, para o louvor do Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os assistiram ao lançamento do alicerce, expressaram seu sentimento com tão grande júbilo que a sua voz se ouvia de muito longe. Maravilha. Que coisa magnífica, irmãos. Olha, imagina só a alegria deles. Eles estavam numa terra onde eles não poderiam adorar a Deus. Eles estavam numa terra onde eles não poderiam fazer sacrifício a Deus. Agora eles estavam na sua casa. Eles estavam na tua terra. Estava onde Deus tinha prometido. Agora a visão deles voltaram de novo. Abriu novos horizontes. Agora eles estavam enxergando de novo, pastor. Estavam enxergando de novo agora. E de repente, com toda alegria, eles se reuniram e começaram a glorificar a Deus. Começaram a adorar a Deus. Você ficando, quão bom, imagina comigo. Tanto que é bom você mora de aluguel, de repente você compra o seu terreno. Deus abençoe que você compra o seu terreno. O pastor construiu a casa, né, pastor, recentemente. Compra o seu terreno e de repente você coloca o alicerce. Que alegria, né, pastor? Aleluia. Pastora Rosa, você imagina só, você construiu lá, você vai, aqui vai ser o quarto do meu filho, aqui vai ser o quarto da minha filha, aqui vai ser minha sala, aqui vai ser meu escritório. Que coisa magnífica, coisa maravilhosa. E assim, agora eles estavam assim: opa, nós estamos construindo um templo. Nós estamos construindo um templo. Ó, o altar, já construímos um quarto muro já. Agora, e estava ali alegre, estava regozijando, adorando no Senhor. Tópico 2 diz assim: retificação do templo. A retificação do templo foi um resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Como vem lembrar que o despertamento pentecostal chegou no Brasil em 1911, que trouxe consigo uma verdadeira renovação de doutrina da igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. É verdade, irmãos. Por incrível que pareça, não tem como entrar na parte científica, arqueóloga, não dá para descrever, para ser compreendida, porque é um mistério de Deus, A ciência entra aí com suas artimanhas, com seus ensinos, com seus estudos, com suas liturgias, mas não consegue descrever esse mistério de Deus. É revelado somente para aqueles que temem, para aqueles que adoram, para aqueles que compreendem, que se entregam totalmente a esse Deus. Aqui continuando, a igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendida pelo homem natural. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Ele o faz conforme a sua palavra. Irmãos,
Eu faz me lembrar que quando eu aprendi a tocar violão, Diego, minha esposa, eu sempre tive vontade, depois que eu me converti, eu vi os irmãos tocando, e não tinha professor, não tinha condições, pastor, não tinha condições, pastor, e Deus me concedeu graça, que eu aprendi sozinho, e muitos têm aprendido. Não sei cantar como muitos outros dão conta de cantar, mas sei tocar. Então Deus, Ele te concede. Aleluia. Às vezes você deve estar pensando aí, que está me escutando aí, que não tem dom, não vai dar conta de nada. Deus tem um propósito na sua vida. Deixa florescer no seu coração. Abra o seu coração e deixa Deus realizar o que Ele quer fazer na sua vida. Às vezes na sua vida, Deus, às vezes você não tem um dom de louvor, mas você pode aí ter um testemunho, você pode estar tocando, você pode aí estar fazendo muitas coisas na obra do Senhor, onde você não vai ficar parado, mas você vai se renovar, como era o fogo do altar que se renovava todas as manhãs. Todos os dias o fogo do altar se renova, assim tem que ser nossas vidas. Um exemplo, aquele povo lá, quando eles estavam construindo o templo, muitos não eram construtor, mas muitos investiam até doando uma oferta ali para ajudar na construção do templo. Perfeito. Assim é o dia de hoje, né? Às vezes a pessoa não sabe tocar, mas pode doar um instrumento para a igreja. A pessoa não sabe, entendeu? Nessa colocação, que a obra de Deus sempre tem espaço para as pessoas, né? Mas, passou ratificando aqui, isso é verdade, irmãos, isso é verdade. Faz lembrar um testemunho que eu ouvi muitos anos atrás, de um pastor que ele foi para a África pregar, e Deus tinha uma promessa na vida dele, que muitas almas se renderia diante de Deus. Aleluia. E quando ele chegou na África, ele passou 5 longos anos pregando e fazendo a obra que deveria fazer, e a igreja não se rendeu, não rendeu aquele fruto que ele achou que deveria render. Então ele, frustrado, triste, angustiado, pegou a sua Bíblia, entrou num trem e foi voltando para a África do Sul, que era na parte do norte da África, voltando para a África do Sul. E chegando lá no, como é que se diz, na estação de trem, ele, contrariado, pegou a Bíblia e jogou a Bíblia fora, jogou pela janela do trem. E essa Bíblia bateu na cabeça de um novo convertido. E aquela pessoa, naquele momento que a Bíblia bateu na cabeça, abriu a Bíblia e Deus falou claramente com essa pessoa. E o que aconteceu? Essa pessoa batizou, se converteu, se entregou a Deus e foi um verdadeiro ganhador de alma. E multidões de pessoas se entregaram na África, no testemunho verídico. Multidões de pessoas se entregaram a esse Deus Todo-Poderoso. Esse pastor que tinha ido embora, ficou frustrado, arrependido, como sempre, né? Às vezes nós arrependemos de alguma coisa, voltamos atrás, buscamos a Deus de novo, voltou na África de novo, de repente já chegou lá, viu que a igreja imensa, gigantesca. Mas como foi isso? Aí foi entrelaçando como é que se diz, o testemunho do outro. Eu joguei a Bíblia, eu que recebi a Bíblia. Então, irmãos, você não entende, você não compreende, mas Deus tem feito coisas em nossas vidas. Deus tem feito, inclusive vai continuar fazendo em nossas vidas, se nós cremos, através desse testemunho, como o pastor mesmo falou. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado. É uma oferta que você oferta por um acorde de violão que está arrebentado, de repente você está vendo, você está na igreja, você está vendo algo bagunçado, algo, você pode ajudar de uma forma ou outra, você pode dar uma ideia. Assim é a obra de Deus, que nós somos um corpo, nós somos uma organização. Aqui no ponto C, aqui do tópico 1, do ponto 2 ainda, diz assim: o Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Que nem eu falei, irmãos, como você tem um chamado, no seu serviço você pode dar um testemunho. Na escola, agora as escolas estão paradas, você pode dar um testemunho. Às vezes você vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, às vezes você nem tem aquela força, aquela forma de expressar, para você repreender aquela pessoa, mas de repente com o seu silêncio você está repreendendo aquela pessoa. Naquele momento aquela pessoa vem falar algo de errado para você, e de repente você calou, não entrou, não teve união, não teve comunhão com aquela pessoa fala assim: esse rapaz, essa mulher, ela é diferente. Nós temos que ser diferente através do Espírito Santo de Deus. Tópico 2 diz assim:
os samaritanos põem-se à construção do templo. Opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Os samaritanos, que eu falei no começo, quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Esses eram descendentes de uma mistura de gente do rei da Síria, tinha deslocado para a cidade de Samaria, depois ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus e Israel. Assim o samaritano continuava servindo a seus deuses, mas também temia ao Senhor. Continuando aqui, ponto 2 aqui, o samaritano tenta frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. E o rei recebeu aquela carta, não conhecia bem o assunto, e mandou parar a obra. Irmãos, para vocês terem ideia, eu separei até alguns pontos aqui bem interessantes aqui no meu estudo, porque quando a gente pega uma revista para estudar ou para lecionar, a gente tem que enfatizar bastante, né, pastor? E o que mais aprende são os professores. Os professores são os que mais aprendem. Eu destaquei alguns pontos aqui fundamental. Diz assim, eu até vi também alguns comentários, vi também pela internet também, com as pregações sobre esse ensino também. Nem toda ajuda é bem-vinda. A intenção deles não era ajudar. Irmãos, às vezes, para você ter ideia, se teu vizinho é bom, se teu parente é bom, o vizinho da frente, o vizinho da direita e da esquerda, o vizinho de trás, eles são muito bons. Mas se eles te impedem de ir para a igreja, está errado. Se você está trabalhando e de repente você arruma um segundo emprego, se impede de você se entregar, adorar a Deus, tem alguma coisa errada aí. Nem toda ajuda é uma ajuda verdadeira. É uma ajuda que vai te trazer benefícios. Pode sim trazer benefícios materiais. Até mesmo Paulo citava, que eu sempre cito, que Paulo dizia o seguinte: não atente nas coisas que se vê, porque as coisas que se vê são temporais. Atente nas coisas que não se vê, porque são eternas. A gente tem que ter a presença de Deus para discernir as coisas. E esses homens aqui, do povo de Israel, os que estavam na frente, Zorobabel, não sei se vocês buscaram aí, procuraram aí, que sabe quem é Zorobabel. Zorobabel, ele era neto de Jeconias, rei de Judá, quando foi levado a escravo para a Babilônia, filho de Salatiel. Ele era um dos líderes. Nem tanto que a edificação do templo, alguns historiadores, arqueólogos também citou também que seria o templo de Zorobabel, porque tem o templo de Salomão e agora seria o templo de Zorobabel. É isso mesmo, né, irmãos? Concorda? E aí, irmãos, como estava dizendo, o povo de Israel, ele carece da presença de Deus. Nós, cristãos, carecemos da presença de Deus. Porém, existem pessoas que tentam influenciar você para distanciar do caminho de Deus. Aqui apareceu o samaritano para quê? Primeiro, para impedir a obra de Deus. E acontece às vezes dentro da igreja, irmãos. Pessoas que chegam, aparentemente, querendo, com boas intenções, deputados, vereadores, governadores, outros líderes, né, pastores? Que chegam na igreja, às vezes querem sentar em lugar de honra, onde foi separado somente para aqueles que servem, aqueles que temem, aqueles que são separados literalmente para a obra de Deus, e às vezes eles querem sentar. E muitas igrejas, por incrível que pareça, estão sentando, e muitas igrejas estão mudando o contexto ainda. O pastor agora ele é deputado, ele é vereador, e de repente esquece do que realmente foi chamado. Esquece literalmente daquilo que foi convocado. O que Deus lhe chamou, o que Deus conduziu. Deus concedeu o dom da palavra. E de repente ele está expressando de outra forma eloquente para o público, para ganhar a fama, aplauso de outras pessoas. Só que assim não funciona. Nós temos que se render a Deus. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que deixar Deus trabalhar em nossas vidas. E ratificando também, irmãos, não podemos abrir a mão de que Deus já nos entregou.
Quando você permite que essas pessoas entrem na sua vida, quando você permite que essas pessoas com boas intenções, em parte, entram na sua vida, começa a frustrar o plano de Deus na sua vida. Mas da tua parte, porque você se entrega, você segue conselhos delas. E dessa forma, pode ter certeza que vai vir uma grande catástrofe sobre a sua vida, seja financeira, seja familiar, seja onde quer que você colocar, mas pode vir uma grande catástrofe, porque você deixou de ouvir a Deus para ouvir as pessoas que não tem nada a ver, que não temem a Deus, que não tem nenhum comprometimento com Deus. Continuando aqui, irmãos, terminamos agora o tópico 2, né? Isso, né, pastor? O samaritano tenta frustrar, nós terminamos o tópico 2, tenta frustrar. Aqui o tópico 3 diz assim: como se explica a falta de resistência dos judeus? Os samaritanos, eles foram diante do rei, do Artaxerxes, e diante do rei, eles deram uma ideia para o rei, que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, iria rebeliar, que seria um povo malvado, um povo perigoso. Irmãos, quantas pessoas que já foram contra você, no seu serviço, que levantaram o calcanhar contra você no seu serviço? Sabe por que levantaram contra você? Porque você tem a presença de Deus. Se você vê as coisas errado, se você tem uma autonomia na sua empresa, você não vai permitir que isso ali propague. Você não vai permitir. E aquelas pessoas que estão ao redor, normalmente são maior número, elas vão querer fazer o quê? Elas vão querer apagar o brilho da sua vida. Primeira coisa que eles vão tentar fazer que você passe, que se alie a elas, que você sente na roda delas, que você beba e coma junto com elas. Primeira coisa, eles vão colocar ideias na sua cabeça. Às vezes até oferecer dinheiro. Eu me lembro uma certa vez, pastor, eu trabalhava numa lanchonete, praticamente numa frente de lanchonete, num hotel, num resort, e chegando lá, um colega meu de serviço, um colega meu de trabalho, pegou uma pelota de dinheiro assim, irmãos, e ofereceu aqui, ó, tô te dando. Ganhava o mesmo salário que eu, meu irmão Luiz. De repente pegando assim, me dando uma pelota de dinheiro. E eu falei, não, obrigado, não precisa. Eu estava passando uma multa financeira. Era um momento assim, propício para fazer uma coisa errada. Ó, ele estava me dando dinheiro. Só que eu não aceitei, falei assim, não, obrigado. Depois eu vi lá, puxando o sistema lá todinho lá, vi um erro, uma conexão entre a recepção, a portaria, o xerifado. Peguei tudo, a lanchonete, tudo assim, era uma máfia. Naquele momento eu estava querendo eliminar, porque sabia que eu não ia voltar para o lado deles. Eu estava para o lado do Senhor, então eu fazia as coisas honestas. Fiquei com o meu salário, deu tudo certo, Deus me abençoou, Deus me honrou. E muitos aí já pereceram, outros se converteram para a honra agora do Senhor Jesus Cristo e foram o testemunho, porque eu dei o testemunho de verdade no lugar, pela presença desse Deus poderoso, porque Deus te resgatou, Deus me resgatou, Deus te resgatou naquele momento, aquele povo de Israel que agora estava lá reconstruindo o templo, reconstruindo o altar, reconstruindo o muro, reconstruindo as suas cidades, as suas casas. Diz aqui, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia, ponto 1, para assegurar a sua construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir um templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Olha, pastor, autoridade, primeiramente vem de Deus, depois vem de Ciro, que conexão, né? Que era o rei da Babilônia, que era o rei da Mesopotâmia naquele momento, que dominava os exércitos medos e os persas. Que coisa extraordinária! E isso aqui era arquivado, em cartório praticamente, seria um outro ditado popular deles, uma palavra exata, claramente. Então isso aqui era arquivado, então existia um livro de crônicas, um livro de reis, um livro de assinatura dos reis naquela época. Era simplesmente um rei voltar a assinatura do outro. Mas assim, poxa, a pessoa me indicou que vou ter uma rebelião, o que vou fazer, pastor? Eu vou parar, peraí, não vou permitir. Até que venha a segunda proposta, até que eu veja o que eles têm para falar para mim. E foi assim que o rei fez. Assim que foi que o rei fez.
Porque na hora que se ele voltasse, se o judeu chegasse até o rei e falasse, ó, isso aí não condiz, isso é mentira, você pode entrar lá nos livros lá das crônicas, no livro dos reis, da assinatura lá, no cartório, aonde for, na biblioteca, que você vai ver a assinatura de Ciro. Pronto, acabou. Ali acabou. Ciro era o rei, junto com Dário, que tinha tomado Babilônia. E por incrível que pareça, que continua aqui, ó, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Ter recorrido a Deus, e Deus vai te dar a estratégia. Deus, ele te dá a estratégia quando você recorre a Ele. Quando você busca Ele, Deus vai te dar a estratégia. Você pode ter certeza. Às vezes você pode murmurar, você pode falar isso, aquilo, outro. Mas no momento que você dobra o joelho, que você busca Deus, Deus vai te dar a estratégia. Vai mudar a história. Ele vai te dar uma ideia. Vai brilhar algo na sua mente. Pode ter certeza com isso. Toda a história dos judeus é rica em exemplos como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vida dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Não é tão diferente da gente, irmãos. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus, quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias de Ezequias, do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer como Judá o que ele já havia feito com o reino de Israel. Você lembra que eu falei no princípio lá sobre a questão do reino de Israel que foi dividido? Reino norte, reino sul. O reino sul ficou Jerusalém, que ficou Judá e Benjamim. E as demais, Ruben, Simeão, Levi, Dan, Naphtali, Gade, Manassés, Efraim, as demais o rei assírio tomou. Judas foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer como Judá o que já havia feito como reino de Israel, e levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios e destruiu 185 mil soldados. Imagina a sua situação, irmãos. Uma situação complicada, é até difícil de imaginar. É uma época diferente, e eles estavam todos na sua cidade, Jerusalém, e de repente tem um ciclo de exército, um exército fortemente armado, treinado, capacitado para matar, para eliminar todos aqueles que entrassem na sua frente. E agora começa a afrontar você, começa a afrontar a sua família, a sua casa, o seu reinado, começa a se afrontar por inteiro, até mesmo a sua política. Essa enfermidade aí, ó, essa doença aí que está nos afrontando. É momentos, irmãos, de nós nos humilharmos. Não é somente um pouquinho de pessoas, não, é a nação toda se humilhar diante de Deus, buscar a presença de Deus. Deus vai mudar a história de nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que arrepender de nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nós temos que arrepender de nossa ingratidão, nós temos que ser mais grato a Deus pelo alimento, pela vestimenta, pela moradia, agradecer a Deus pelo nosso serviço. Esse dia eu estava até murmurando com o pastor foi até me dar uma palavra de consolo de ânimo, né? Pastor, aquela palavra que você me deu lá, ó, foi benção mesmo. Sabe por quê? Porque nós murmuramos, nós temos essa falha. Se não tiver alguém para puxar a rede da gente, para dar uma cajadada na gente, a gente não volta no trilho, não volta no caminho. Ó, o povo se humilhou, o rei se humilhou. Naquele momento, olha lá, o inimigo caiu diante do povo de Israel. Estava passando fome, estava passando sede, passando necessidade, passando dificuldade. E Deus concedeu tudo em abundância de um dia para o outro. Assim é Deus sobre as nossas vidas. Continuando aqui, irmãos, ponto B aqui do tópico 2, do tópico 3.2, diz assim. Ô irmão Joel, só Sim. uma colocação, né, para nós que somos cristãos. Tem luta, vem dificuldade nessa carreira nossa que nós estamos construindo para chegar ao céu. Só que eu vejo ali sobre essa situação que o povo passou, que Deus, né, enviou um anjo para pelejar por eles. Por isso que a Bíblia diz que a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Nós temos que entender o sobrenatural de Deus. Nós temos que enxergar do outro lado. Muitas vezes nós usamos muita parte carnal. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou fazer. Tudo, o povo de Deus depende de Deus. Desde essa situação passada, lá do tempo dos nossos pais, né? Na fé, lá no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, nesse próprio
texto aí que nós estamos estudando, tudo dependeu de Deus. Verdade. Pode ler, tudo, não tem nada. E hoje nós estamos no século 21, no mundo pós-moderno, mas Deus continua sendo a central de atenção. E se Ele permitir, eu faço. Se Ele deixar, nós fazemos. Agora, se Ele não permitir, é melhor ficar quietinho. Você veio lá com a tua família, né? Você veio com a tua família, tua esposa, teus filhos de Goiás. Perfeito. Tá, porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, não estaria hoje em Curitiba. Essa é a situação que o povo de Deus hoje, no mundo pós-moderno, desse corre de um lado, corre para o outro, e fama, e sucesso, e gospel e tudo mais, às vezes deixa Deus em segundo ou terceiro plano. Mas o povo do passado, ele sempre confiou em Deus. E nós que estamos, principalmente falando que estamos passando essa pandemia, nós temos que acreditar que Deus tem a solução. Não começar a indagar, porque isso, porque aquilo, não. A hora certa, Deus pode enviar a solução, entendeu? E nós temos que entender que nós somos a continuidade do povo de Deus. Nós que estamos falando, os vivos, né? Porque aqueles que já partiram, já vão esperando o arrebatamento da igreja, né, para que venha se cumprir tudo aquilo que está escrito. Mas nós temos que entender que nós temos que deixar Deus agir, não o nosso ego, o nosso eu, nosso ser, não, deixar Deus. Deus falou, vai lá, anjo, 185 mil, quem que pelejou? Deus. Então nós temos que descansar no Senhor. Sábios falaram. Verdade, irmãos. Quando você descansa no Senhor, você tem ânimo. Quando você descansa no Senhor, as coisas concedem conforme o querer desse Deus poderoso. No ponto B aqui, pastor, diz assim: dos dias do rei Josafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. Que está no verso 2 Crônicas 20, do verso 24. Deus guerreou por eles. Deus guerreou por eles, sem terem que lutar, pois os inimigos foram desbaratados. Irmãos, que coisa magnífica, hein, pastor? É Deus que nos guia, é Deus que guerreia por nós. E que nem o pastor falou, a gente quer usar a nossa própria força. Aí Deus vai falar para Zacarias, não pela força nem pelo poder, mas sim pelo Espírito do Senhor do Exército. Sim, pelo Espírito do Senhor dos Exércitos que você está aqui. Sim, pelo Espírito do Senhor dos Exércitos que você é vitorioso, que você já venceu essa enfermidade, você já venceu essa luta, e Ele já te deu a vitória. Continuando aqui, ó. Sim, pastor. Lembrando do caso de Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias. Os homens estavam ali, os irmãos dele eram guerreiros, estavam ali com armas, com a sua vestidura de guerra, a ponto também de Saul, querer emprestar armadura para Davi guerrear contra aquele gigante. Mas Davi, ele cuidava de ovelha, ele estava no campo. Ele falou, não, eu não vou usar isso aí. Ele usou apenas, olha só, uma funda, pegou lá 5 pedrinhas, e aquela funda, não colocou aquela armadura de guerra, o que não era o projeto dele. Só que a diferença é que Deus estava na vida de Davi. Ele olhou e falou, eu vou enfrentar esse incircunciso, eu vou enfrentar esse gigante. E é o que nós enfrentamos hoje, irmãos. Quantos gigantes aí que nós temos que derrubar? Mas se nós for no nosso nome, coitadinho de nós. Mas Davi falou assim, eu vou, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E apenas uma pedra, quando ele girou, entrou lá na fonte do gigante, e o gigante caiu por terra. Se nós irmos na nossa força, nós não vencemos. Aproveitando, nós estamos numa escola bíblica dominical, há muitas pessoas que arrumam um problema dentro de uma igreja, arrumam um problema no meio da vizinhança, arruma alguma situação, e ele é cristão, e às vezes ele corre da luta, ele não coloca Deus na frente, ele corre, eu vou mudar de igreja,
aí eu vou para outro ministério, aí eu vou congregar no outro lugar. Não adianta que a luta, o problema vai correr atrás dele aonde ele estiver. Pode mudar de cidade, aonde ele for. Se ele não se humilhar, não tem como ele ser abençoado. Não é verdade? Não tem como ele ser abençoado. Tudo é na direção de Deus. E naquele momento ali, Davi falou: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele derrubou o gigante, a ponto dele pegar a espada do próprio gigante e cortar, né, o pescoço do gigante e levar lá como troféu a cabeça do gigante. Mas e nós não estamos pelejando sozinhos. Há muitos cristãos, infelizmente, que estão, né, presbítero Luiz, longe de Deus. Está dentro da igreja, mas longe de Deus. Nós temos que estar dentro da igreja, mas nós temos que estar perto de Deus. Só reclama, só murmura, só fica aí, como diz, falando coisas que não deve. Por quê? Porque está longe de Deus. Mas quando ele se aproxima, como diz assim lá o profeta, né, Elias, né, vai lá e vê, tem uma nuvenzinha lá, tem uma nuvem, uma pequena nuvem, tamanho, ele foi 3 vezes no fio. Tem gente que não vê, não tem visão espiritual, e nós temos que ter visão espiritual. É a pura verdade. Por incrível que pareça, irmãos, essa passagem que o pastor falou aí do Golias, quem estuda a história, que estuda a arqueologia, que vai estudar as características de Golias, sabe claramente que Golias, ele foi treinado desde criança, né, pastor? Para matar, para destruir. Ele era um vencedor desde criança. Quando você vê no contexto de futebol, não tem nada a ver, dando só um contexto aqui, quando você vê um jogador, Messi, Maradona, Pelé, desde criança, ele foi criado somente para isso. Por isso que eles são melhor. Cristiano Ronaldo, por isso são melhor. Um que parece já ter um talento nato. Assim era Golias. Era saber tudo sobre guerra. Ele era um campeão. Todos temia. Nem tanto, quando levantou Golias, o rei de Israel, muitas pessoas não sabem, mas o rei de Israel, Saul, ele era o maior de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era o mais bonito. Então, nem tanto, quando pegou as vestes dele, a couraça dele, uma que Davi, um corpo mais franzino, mais simples, mais humilde, que era pastor de ovelha, né, pastor? Pegou aquelas vestimentas. Viu? Sim, pastor. Mas ali, as vestes de Saul estavam sujas. E Davi estava limpo. E nós não podemos pegar as vestes do mundo. Hoje, as igrejas estão misturando coisas do mundo misturando com coisas santas. É isso que está acontecendo isso hoje. Porque o próprio Saúl daí, o próprio não serviu a vestidura, ficou grande, porque não era para ele vestir. E outra coisa, o próprio Golias, né? Você falou guerreiro desde criança. Ah, mas sou eu, de certo, um cachorro, para você vir com pedras, né, com paus, entendeu? A situação hoje, a mistura, desde aquele tempo do passado, há muitas misturas. Próprio quando o Moisés subiu ao monte, né, que não desceu, que estava lá falando com Deus, vamos se misturar. Fizeram o quê? Um bezerro de ouro para adorar, entendeu? Fizeram bezerro, tanto que Deus mandou, irmã Rosa, os mandamentos, os 10 mandamentos. Qual que foi o primeiro mandamento? Adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirá, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ali os 2 mandamentos de promessa, né? Então, o povo sempre foi ao contrário, até hoje, irmãos. No meio das igrejas há uma mistura, que se você não tiver visão espiritual, você acaba o quê? Pendendo, você acaba enfraquecendo de tanto ver essa situação. Mas nós vamos nessa situação, infelizmente ou felizmente, até o final. Vai ter esses 2 lados aí, só que nós vamos ter que ter o discernimento espiritual. Verdade. Verdade. Irmãos, e as pessoas aceitam as coisas do mundo, né, pastor? Na igreja tem muitas pessoas que aceitam. Às vezes um ritmo gospel meio diferente, né, pastor? O pastor Eric já toca aí, já conhece aí. E de repente vem algum ritmo, às vezes nós trazemos para a igreja. Vai motivar, mas não vai motivar nada. É o Espírito de Deus que renova, é o Espírito de Deus que motiva. Ponto 3 aqui diz o seguinte: o motivo da falta da resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força,
Você lembra que eu falei agora, Zacarias 4:6, não é pela força nem pelo poder, mas sim pelo Espírito do Senhor dos Exércitos? Aqui, ó, dá ênfase agora. Quando as suas próprias forças se esgotarem, não teve mais condições de resistir, não tiver mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Deus, nesse momento aí, ó, que ele não tinha mais força, ele já tinha feito tudo que tinha que fazer. Ali ele tinha colocado todo o seu conhecimento, toda a sua estratégia, todas as suas ideias. Ali ele tinha se esforçado o máximo de tudo. Às vezes acontece com a gente. Pastor, mesmo a pessoa que vira e mexe, bate cabeça, é eu. Porque às vezes Deus me deu a graça de ler, conhecer, ler um pouquinho. E de repente, muitas e muitas vezes eu vou assim, não, eu vou com a minha própria estratégia e quebra a cara. Pastor, quebra a cara, sabe? Aí é a hora que eu me humilho, faço que nem Zorobabel aqui, ó, se humilha diante de Deus, faz que nem Josué, se não humilha diante de Deus, e Deus vai, opa, agora é do meu jeito. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque a sua ideia, o seu pensamento não é que nem os pensamentos de Deus. O livro de Isaías fala assim que meus pensamentos são mais altos que o céu, os meus projetos são mais altos que o seu. Então, irmãos, nós temos que confiar claramente em Deus. Que nem o pastor falou, nós não podemos usar as nossas armaduras. Espere em Deus, use a armadura de Deus, a armadura espiritual. Use que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer conforme o querer de Deus. Ponto B aqui, continuando aqui, diz o seguinte: Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. O que você fala, pastor, sobre essa questão? As vestes manchadas. As vestes do ser humano, as vestes do cristão, tem que ser branca como alva. Quando você chega diante da luz, quando você chega diante de Deus, você tem uma camiseta branca, a luz está apagada, você vestiu ela, você não está vendo a sujeira, mas de repente você acende a luz, você vai chegando, você vai começando a ver as manchas na camisa, você vai começando a ver a sujeira. Assim estava Josué. A Bíblia não cita claramente qual seria a mancha, qual seria o erro, qual seria o pecado, o que seria, seria porventura incredulidade, não cita, não vamos entrar em questão disso aí. Mas na vida de muitas pessoas, Deus não realiza a sua promessa, não realiza o seu desígnio, não realiza simplesmente pelo fato de estar em pecado. Às vezes as pessoas estão no altar, as pessoas estão louvando, estão tocando instrumento, né, pastor? Está mexendo com som, às vezes está na portaria, ninguém está me vendo, ninguém sabe de nada e tal, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus tem seus servos e servas para mostrar o erro daquela pessoa. E nesse momento foi revelado, e o sumo sacerdote, líder religioso do povo que estava com suas vestes manchadas. Aí, continuando aqui, esse fato tirou dele toda autoridade espiritual diante do problema da causa pelos inimigos, causados pelo inimigo. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência. Irmãos, quando você está em erro, você não tem autoridade. Quando você está com suas vestes manchadas, sua vida espiritual manchada, você não tem autoridade. Faz me lembrar de um cantor que de repente ele começou a buscar, Deus usava muito para louvar a Deus. Usava muito. Quando ele pegava o microfone, ele cantava assim, pastor, coisa magnífica. E começou a envolver muito com as coisas materiais, e de repente ele não estava adorando mais a Deus. Ele cantava, ele não adorava mais a Deus. E não exaltava mais o nome do Senhor. Ele ia mais nos cultos, mais pela oferta e tudo. E um certo dia ele chegou na sua casa e a sua filha falou assim para ele, que estava vendo uma coisa estranha, estava vendo uma menina feia dentro do quarto. E a sua esposa tinha reclamado já. E quando ele percebe que a menina dele ficou demoniada, ele não teve autoridade para expulsar o demônio da filha dele. Ele não teve autoridade. Por quê? Porque alguma coisa estava de errado nas suas vestes. Ele não tem coragem, pessoal. Assim acontece, com o crente não tem coragem. Eu me lembro uma vez, quando eu era um novo convertido, eu com as vestes limpas, pura, buscava, sempre busquei a presença de Deus, adorava a Deus, mas tem uma época, parece, pastor, que a gente busca mais, né? Ficava o dia todo orando, buscando, sabe? Não preocupava tanto com as coisas do afazeres do dia, e fui expulsado, demônio na pessoa. Era a primeira vez, pastor. Primeira vez.
E chega lá, eu me lembro que tinha 4 pessoas segurando um rapaz. Ele jogou 2 do lado, 2 do outro, sabe? E veio correndo pro lado assim, com os olhos vermelhos, né? Tava todo machucado, acho que ficou endemoniado, foi no mato. E correndo, eu te odeio. E eu fui e pus a mão na cabeça dele, as perninhas dele chegou a subir e caiu no chão. No meu coração eu fiz isso aqui, ó. Oh, glória, vencedor. Pastor, era legião. Saiu um, voltou de novo. Voltou. Irmãos, me lembro que era das 11h30 da noite. Eu fiquei até 10 para as 3 expulsando. Os irmãos que estavam lá, eu era novo convertido na época, mas já buscava para de Deus. Os irmãos que estavam lá cascou. E tinha um vice-pastor lá, que chegou lá, que foi chamado, ele não queria ficar não, sabe? O negócio estava feio mesmo. E queria correr. Não mexer não, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Ele queria correr, mas saiu para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque as vestes estavam brancas. Se as vestes estivessem sujas, eu ia, o quê? Eu vou expulsar isso aí? Não, chama o médico, chama o SAMU. Eles vão aplicar um medicamento lá, chama o SAMU. É assim, a gente olha para o lado circular, nós olhamos para o lado científico, nós olhamos para o lado material. Nós temos que olhar para o lado espiritual. Se você está trabalhando na sua empresa, qual a missão que Deus colocou lá? O que você tem que fazer? Será que você é somente para o seu bem? Ou para aquelas pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem a oportunidade de ajudar as pessoas que estão ao seu redor, que estão lá à frente precisando? Nós temos que entender isso aqui. Zorobabel naquele momento se humilhou. Josué também. Voltando aqui de novo para a lição, no tópico 4, a reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. No ponto 1 diz aqui, a tristeza de Deus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalharam com muito entusiasmo e com muita união. Olha só, irmãos. O povo tinha ouvido falar de que Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava o seu Deus? Irmãos, tudo que você for fazer na igreja tem união. Tem união. Vai junto com o seu pastor. Uma certa igreja em Uberlândia, certa vez o pastor, uma prostituta chegou na igreja e falou que tinha caído com o pastor. Misericórdia. Os obreiros juntou, todos os obreiros, pastor, fizeram reunião com o pastor. Pastor, homem íntegro, temente a Deus, fiel a Deus, um homem com pudor, um homem que se realmente entregar para Deus. E os irmãos juntou junto com o pastor lá e perguntou, pastor, isso é verdade? O pastor falou assim, não, acabou. Morreu o assunto. Depois de 3 anos e meio, aquela mulher, aquela prostituta lá, ligou da Bahia, ligou para o pastor, ligou para a direção da igreja, falando assim, traz o pastor aqui que eu estou morrendo, quero pedir perdão para ele. Imagina só se não tivesse a união, pastor. Não tivesse união, a igreja não tivesse unida naquele momento. Imagina que situação seria. Provavelmente ia condenar o pastor, ia disciplinar o pastor, tirar o pastor da liturgia. O que iria acontecer assim, pastor? Presidente Joel, eu vejo assim hoje, o tempo que nós estamos passando falando de igreja, tem muitas pessoas que infelizmente parece que ela tem prazer de ver alguém sendo disciplinado ou ver alguém fora de comunhão. Torce para que dê errado. O povo ali ele estava unido, que sem união nós não fazemos nada, não tem como fazer, porque a Bíblia diz, se 2, 3 concordar aqui na terra, é concordado no céu. E eu vejo assim também a obra de Deus. Se você fazer a obra de Deus forçado, nem faça, porque Deus não recebe. E tem pessoas que hoje, muitas vezes ele pega um cargo para agradar o pastor, para agradar às vezes até a esposa ou o esposo, ou mostrar, não, eu faço, se eu não estiver ali na frente não vai acontecer nada. Essa pessoa ela é totalmente equivocada, porque tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ter uma confirmação de Deus, se é aquilo que eu vou fazer na igreja, se é aquilo que Deus me quer naquele departamento, naquele lugar.
Porque desde a construção do templo, cada um tem o seu lugar. E hoje a igreja também tem uma hierarquia. Nós temos o pastor presidente, que é o pastor Vai Tadeu dos Santos Gabi. Atrás do pastor presidente tem o vice-presidente, tem a diretoria, tem os pastores, sempre tem alguém lá. E às vezes a pessoa quer colocar, como diz, a carroça na frente dos bois. Não, tudo é direcionado por Deus. Por quê? Tudo tem que ter a mão de Deus. E isso falta hoje no meio do povo de Deus, essa união. Porque lá a Bíblia diz que Deus, ele não vai vir buscar uma placa de uma igreja. Deus vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. E outra coisa, nada fica em oculto diante de Deus. É a mesma coisa, desde o passado, Deus sempre foi revelando, Deus sempre foi mostrando, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E essa obra, ela tem que ser concluída. Queira o inimigo ou não queira, ela vai ser concluída. E o Espírito Santo de Deus é ele que está movendo hoje sobre a igreja. Verdade, irmãos. Nós temos que ter união, nós temos que seguir essa caminhada, adorando, regozijando ao Deus Todo-Poderoso. O interessante é que na construção do templo, do altar, cada vez que eles colocavam o tijolo, que faziam uma etapa, eles glorificavam Deus, né, pessoal? Assim é a festividade. Às vezes nós deixamos de glorificar Deus quando a pessoa se converte. Quando a pessoa se entrega ao nome do Senhor, que coisa maravilhosa. Os anjos fazem festa. E por que nós não fazemos festa também? Por que não fazemos festa? Eu me lembro uma vez que eu estava no batismo, que estava acompanhando o batismo, e um homem chegou em mim e falou assim: irmão Joel, Deus perdoa todos os pecados. Deus perdoa sim, irmãos. Foi em contexto bíblico com ele, Deus perdoa. Porém, tem coisas que você planta, que você vai colher. Mas Deus é poderoso, Everton. E Deus é poderoso, Luiz, para apagar tudo. Tipo assim, para eliminar tudo, justificar tudo. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele batizou, se converteu, batizou, deu tudo certo, sabe? Deus abençoou ele e tal. Depois fiquei sabendo qual era a história dele. A história dele é que ele era um matador de aluguel. Já tinha mais de 30 pessoas que ele tinha matado. Porém, teve consequência. Ele teve que matar 3 policiais, agora ele voltou a ser preso. Ele ia ser preso, voltava, soltava ele e tudo. E ficou firme nos caminhos do Senhor. Ficou firme nos caminhos do Senhor, porque ele creu realmente na palavra de Deus. Ele queria uma mudança para a sua vida. Por quê? Ele conheceu a verdade, pastor Rosa. Ele conheceu a verdade. Então, quando você conhece a verdade, que tem essa união um pelo outro, um conversando com o outro, um trocando ideia com o outro, um alimentando o outro, você consegue obter grandes resultados. Aqui no ponto 2, a alegria do samaritano. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia competição. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que havia prendido Sansão, aí vem aqui uma história, ele faz um comentário, o preletor, o escritor faz um comentário, o gozo dos filisteus quando havia prendido Sansão terminou em tragédia, né, pastor? Eles prenderam Sansão naquela época, muitos anos atrás, no juízo, cerca de 800 anos atrás, 600 anos atrás, prenderam, né, Sansão. O que se tornou? Tragédia. Ali no caso de Sansão, ele teve que sacrificar a própria vida dele. O caso do segredo dele que ele revelou, a Dalila, que os homens prenderam ele, colocaram ele lá no templo de Dagon, amarrado em 2 pilastras, né? E ali naquele momento, eu vejo assim, Deus, pela sua misericórdia, ainda agindo na vida do homem, daquele que se arrepende. Por isso que o arrependimento, irmão Diego, é algo muito importante na vida de qualquer cristão. Crente que guarda amargura, que tem discórdia na família, tem discórdia no casamento, tem discórdia no trabalho, ele é sujeito ao fracasso. A Bíblia diz, aquele que se humilha a Deus exalta. Por isso que Jesus falou, se te der um tapa no teu rosto, dá o outro lado. Não é que alguém vai te tapear o rosto físico. Em palavra te ferir, você vai mostrar o bem. E o mal você paga com o quê? Com o bem. E ali Sansão
foi descoberto, foi cortado as 7 tranças do cabelo dele, ele enfraqueceu, furaram seus olhos, mas lá ainda ele se arrependeu. Deus, como diz, perdoa, Deus, esforça-me só mais esta vez. Aí ele ainda diz que morra eu, mas morram os filisteus junto, que é os incrédulos, né? Naquele momento, diz que mais de 3.000 homens morreram juntamente com Sansão. Deus ainda deu força. É a mesma coisa nós. Às vezes nós vamos aí, porque, irmão, não existe super crente. Nós somos dependentes de Deus. Verdade. Por isso que o escritor colocou aqui sobre a vida de Sansão, para mostrar que ainda em meio à nossa fraqueza, a nossa debilidade espiritual, não estou falando de físico, ainda Deus é infinito em misericórdia para perdoar. Deus é infinito em misericórdia, em amor, para nos dar ainda uma outra oportunidade. Mas, irmão, é melhor nós em vida se arrepender. Para quê? Para que nós podemos vencer. Porque sem arrependimento ninguém vence, não. Interessante, ratificando aqui também, pastor, dando uma pincelada aqui que o pastor falou, sobre a questão de Sansão. O povo, por incrível que pareça, muitos cristãos, naquela época, os judeus, os israelitas, tinham tendência de olhar para fora, de olhar para o mundo. E que o mundo tinha para oferecer naquela época, na época de Sansão? O que realmente as pessoas queriam. Não é tão diferente hoje. Que é prazeres, é fama, é sucesso, é riqueza, é poder que o mundo tem para oferecer. E naquela época de Sansão, ratificando aqui também do comentador, do escritor, Sansão, ele se entregou totalmente aos seus desejos, seu desígnio, a sua verdade, algo que ele não poderia falar para ninguém, era algo secreto para ele mesmo com a mulher. E essa mulher, Dalila, né? Dalila, nada mais, nada menos, ela era uma prostituta de alto nível escalão, provavelmente uma das mais bonitas da época, uma das mais sensuais da época, ou, em parte, assim, um ditado popular, inteligente, Miss Universo. Na verdade, usada pelo inimigo, né? Usada pelo inimigo, Quando pensa que não, se for aí as ideias, a conduta, o projeto, mas o projeto de Deus ninguém para. Mas aí que você tem que, aí que o irmão tem que entender, nós temos que entender que não era para Sansão se misturar com outro povo. É a mesma coisa nós cristãos, uma jovem da nossa igreja ir lá começar a namorar um mundano. Não vou falar outras palavras, um mundano, uma pessoa que está lá na idolatria, está lá no pecado. É o julgo desigual. Não era. E isso traz consequência. Pode não ser na hora, mas lá no futuro traz consequência. Essa é a situação que nós vivemos hoje. Que hoje é o tudo pode. Hoje, o que pastor não manda, meu pai não manda, eu já sou de maior. É isso que as pessoas estão vendo hoje. Não pede direção de Deus, até que o segredo de Sansão foi revelado, porque a mulher conseguiu seduzir ele. Ela tinha aquele poder de persuadir, de seduzir, e Sansão dormiu nos braços da Dalila. E nós podemos comparar a Dalila hoje com o mundo, que o mundo oferece muitas bandejas. O mundo, principalmente agora no meio dessa pandemia, nós temos que cuidar, porque há muitos cristãos que podem se enfraquecer. Verdade. Mas o sangue de Jesus tem poder. Tem poder para queimar a ação do inimigo. Porque o diabo é astuto. Ele vem com as bandejinhas dele, aproveitando agora que os templos estavam fechados, para que as pessoas parem. Para quem ir lá? Você já ficou em casa, Deus te abençoa. Não, o povo tem que voltar ao redil. O povo tem que voltar à casa de Deus. Porque é isso que o mundo quer fazer hoje. Enganar. Porque o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Isso já aconteceu no passado. E nós, no século 21, temos que abrir os nossos olhos espirituais. Eu não preciso de igreja. Hoje eu posso assistir um culto da internet. Não, você precisa de igreja. Internet, sabe para quem que é internet? Para aquelas pessoas que ainda não se converteram. Para aquelas pessoas, que ainda não conheceram Jesus.
mas que tem o desejo de entrar numa igreja, como o senhor deve testemunhou sobre o senhor ser novo convertido, ir lá expulsar demônios, curar enfermo, que é o trabalho nosso da igreja. E hoje Dalila quer enganar, hoje ela quer enrolar. Não vai, não precisa. Não precisa, porque a alma lá dentro está gemendo. O corpo físico pode estar bem alimentado, mas a alma está gemendo, querendo a presença de Deus. E a presença de Deus é na casa dele. Quando você reúne com o povo na congregação, você vê as coisas acontecendo. É a pura verdade. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Oh, glórias. Ponto B aqui diz assim: alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus. Olha só. Foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Irmãos, aqui ó, o comentarista citou aqui. Os sacerdotes ficaram alegres, ficaram felizes. Quando corrompeu Judas, que se entregou por uma oferta, e de repente entregou a Jesus. É lamentoso, irmãos, porque existem pessoas assim no meio cristão. Em todo lugar, né, pastor? Em todo lugar tem pessoas, continua sendo assim. As pessoas falam que tem uma revolução dos tempos antigos, da época medieval para cá, mas não teve revolução não, porque as doenças continuam mesmo, os homicídios, as enfermidades, as catástrofes continuam mesmo. O homem matando o homem, não teve revolução nenhuma. Cientificamente se fala que teve revolução. Pode ser sim, pastor, teve revolução na área, na parte eletrônica, da tecnologia, né, da combustão, do motor, né, da diesel, sim. Mas pelo contrário, não teve revolução nenhuma, não. As mesmas coisas, as mesmas alegria das pessoas corruptas que tinha lá, tem hoje as mesmas frustrações da mesma forma. Eles se alegraram por quê? Se alegraram porque Jesus está se crucificado. Aí veio a tristeza por quê? Porque realmente Ele é o Messias e vai continuar sendo em nossas vidas se você der espaço, se você se entregar, se você abrir literalmente o seu coração. Tópico 3, irmãos, tópico 4, ponto 3 diz assim: desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes, mas passando algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Olha só, irmãos, deixaram-se dominar pelo desânimo. Cuidado, irmão, o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra o crente. Olha, lutamos contra o desânimo em nome de Jesus. Irmãos, o que é isso, irmãos? Deus te entregou algo, pastor. Deus te entregou algo para mim. E de repente, não, seja o tempo de Deus. Irmãos, essa palavra que está falando comigo, tem 7 meses aí, pastor, que eu não leciono. Desde quando eu vim lá de Goiás, não foi culpa da igreja, foi culpa minha. Porque às vezes não dei espaço. Não prontifiquei tanto com os irmãos. Que quero, me usa aí, eu quero ser instrumento. Culpa é minha. Sabe por quê, irmãos? Deus te dá o conhecimento, Deus te dá a estratégia, Deus te dá a ferramenta, Deus te dá tudo para você fazer e de repente a situação começa a ficar apertada e você fala assim, não é de Deus não. Pode ser sim, irmãos, que tem momentos em nossas vidas que você passa por isso, mas você se humilha diante de Deus. Senhor, você lembra da tua promessa, você lembra da tua palavra, Senhor, me ajude. Deus faz isso. Não era tão diferente na vida desses homens aqui não, irmãos, porque tinha homens sim, que estavam continuando se humilhando, não é, pastor Érico? Tinha homens assim, né, pastor Luiz, que se humilhavam diante de Deus, mas hoje estavam tranquilos, hoje estavam preocupados em fazer sua casa, porque quando veio a proposta de Deus para o povo de Israel, veio a promessa, a palavra de Deus para o povo de Israel, através de Neemias, ali era para eles terem terminado tudo já. Só que aí diz o contexto histórico que eles fizeram? Foram construir as suas casas, foram construir as suas moradias, foram construir a sua localidade. Pastor, quer falar algo? Eu vejo hoje pessoas que têm chamada, têm talento, Deus escolheu, mas não tem tempo para Deus. E outra coisa, quando eu construir minha casa, quando eu casar, quando eu tiver meus filhos, quando eu me aposentar, daí eu vou fazer a obra de Deus. Não faz, irmão. Se você não tiver naquela gana, naquele momento, você não faz a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser naquele momento chamado. E outra coisa, dá para você conciliar trabalho, dá para você conciliar a obra de Deus. Eu sempre, irmãos, eu comecei a trabalhar cedo. Eu lembro quando eu estava ali morando no Pinheirinho, eu trabalhava em panificadora, de segunda, praticamente quase segunda a segunda. Tinha vezes que tinha uma folga no domingo,
intervalava, dava um intervalo, todo dia, mas eu nunca deixei de estar na casa do Senhor. Eu saía do meu trabalho, eu ia para minha casa, e o momento de adorar a Deus, eu estava ali adorando o nome do Senhor. E há pessoas que hoje, infelizmente, procuram muita desculpa. Não dá para eu ir na igreja, eu estou cansado, trabalhei demais. Não dá porque está frio. Não dá porque está muito calor. É uma situação difícil que nós estamos enfrentando hoje no século 21. Igreja não é para os domingueiros. Igreja é para os salvos. É verdade. Igreja é para aqueles que querem morar no céu. Se você, mesma coisa, a pandemia que nós estamos passando hoje. Quantos pais que não tinham tempo para os filhos? Hoje teve que ficar trancado dentro de casa com os filhos, por não poder ir trabalhar, por não poder fazer as coisas. Teve que arrumar um tempo. E como que arrumou esse tempo? Forçado. E hoje nós temos liberdade de passarmos 1h30 dentro de uma igreja, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, e às vezes nós perdemos a oportunidade. Irmão, tem coisa que vai e não volta mais. Eu já vi pessoas que eu visitei, que foi parar em uma cama por enfermidade física, presbítero Luiz, de estar ali com um derrame, com algumas enfermidades, e falar: oh meu Deus, por que eu não aproveitei o tempo que eu tinha de saúde para estar na igreja? Eu escutei, com meus ouvidos eu escutei isso. Que Deus tenha misericórdia da humanidade, do povo que nós estamos passando hoje. Que Deus tenha misericórdia, que as pessoas venham se despertar, aproveitar a oportunidade enquanto é tempo. Hoje ainda nós temos a liberdade de estar com os templos abertos, temos ainda a liberdade de pregar nas praças, temos ainda a liberdade de evangelizar, mas vai chegar tempo de represália. Daí não adianta, como diz o ditado aí, chorar o leite derramado. Vamos aproveitar a oportunidade. Tem muitos que falaram: oh meu Deus, por que lá no mês de abril desse ano de 2020 eu não aproveitei para levantar as minhas mãos na igreja, com todo o povo glorificando o nome do Senhor? Queridos, isso está acontecendo, é uma realidade, só que ainda o povo de Deus não abriu os olhos espirituais, ainda não entendeu, como diz, a ficha ainda não caiu, mas se a ficha cair, a pessoa tem que vir aqui, nos templos, se jogar com o rosto no pó, pedir perdão a Deus, falar: Deus, quero voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar ao primeiro amor. É a pura verdade que o pastor falou aí. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, começar de novo. E eu estava fazendo um estudo científico, irmãos, deixa bem claro. E alguns cientistas aí citam que a Terra não vai durar muito tempo, não. Só que uma análise bíblica, sistemática, pela fé também, né, pastor? É a palavra de Deus. Jesus está prestes. Amém. Prestes a voltar. Se você está distante do caminho de Deus, volte um ânimo, busca a presença de Deus, se humilhe a esse Deus poderoso, que Ele vai fazer o impossível sobre a sua vida. Suas vestes estão sujas, vem diante do altar do Senhor, que está na hora de ser lavada. Se você não tem um novo anel, está na hora do Senhor colocar aliança no seu dedo, está na hora. Volta ao princípio de tudo. Essa mensagem aí que eu trouxe aqui, através do escritor aqui, essa lição que nós trouxemos aqui, compartilhando com os irmãos, eu aprendi bastante com a lição, pastor. Estou disponível, sempre que tiver oportunidade, pastor, estamos aí, eu quero fazer sim a obra, quero fazer sim. Está chegando o final, está chegando o tempo, está chegando o fim dos tempos, Jesus está prestes a voltar para a igreja. Só que tem um detalhe, irmão, Jesus está voltando para muitas pessoas aí. É verdade. Muitas pessoas Jesus está voltando. Outros estão indo aí para a glória, né, pastor? Muitos estão indo para a glória, estão descansando. Agora, e se chegar no nosso dia? Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Como está a nossa mente? Como está a nossa casa? Como está a nossa família? Nós temos que colocar aí, sinalizar todos os dias, pedir a misericórdia de Deus, pedir o perdão de Deus. Irmãos, a conclusão aqui, eu vou deixar no pastor. Pastor, ok? Eu agradeço a oportunidade, essa rica oportunidade de estar junto com os irmãos aqui. Que Deus continue abençoando. Eu me esforcei, pus as minhas forças, mas primeiramente a força de Deus, a palavra de Deus, que essa palavra de Deus continue trabalhando no seu coração.
continue alimentando a sua alma em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Passo a oportunidade para o nosso pastor. Glória a Deus, ótima aula, irmão Joel, foi bênção de Deus. Queridos, vamos vencer no nome de Jesus. Aí, falando, o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por quem? Por Satanás, contra os crentes. Lutemos contra o desânimo, em nome de Jesus, para nós concluirmos nesta manhã. Vamos lutar. Vamos ficar lá no Salmo 121. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. É esse lugar aqui que Deus ordena a bênção para a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanharam aí pela live da internet. Deus abençoe os nossos irmãos que estão aqui presentes. Que Deus os ajude. Que Deus te dê paz. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. E nós dizemos: amém. Se Deus é por nós, ninguém com quem maior está conosco. Que Deus abençoe um ótimo dia.